justo. E pensando de novo em planejamento da operação de mineração, como uma mineradora se planeja levando o halving em conta? Tipo, qual é A o mineradora precisa racional ser, para conquistar, tipo, o ela preço? precisa ser eficiente, né? Ela precisa planejar as tecnologias dela, o custo de energia, o custo de operação dela, né? O mais barato possível, né? Tem empresa que reza, né? Que fala, eu vou fazer um deploy de uma operação aqui, mas durante o halving a gente vai estar embaixo da água, porque tem mais despesa. Mas, não, o Bitcoin vai subir até lá. Estão rezando. Começou a rezar, né? Tem muito disso. Por isso que quando tem um halving, várias empresas desligam as máquinas, né? Então você tem que ter um planejamento de eficiência. E esse planejamento de eficiência, ele precisa ser ongoing, né? Ele precisa ser constante. Você precisa tornar eficiente todos os aspectos da tua operação. O teu software, a tua energia, o teu turno de vento, a engenharia cada vez melhor, o capex energético cada vez menor, né? É, a gente tem um algoritmo que decide quando a gente vai reinvestir contra o custo de oportunidade de manter as máquinas atuais, da geração atual. Então, você precisa fazer todo esse trabalho para você se manter no topo, que a maioria das pessoas não fazem. Então, você não faz esse trabalho, tem gente que só consegue ir lá pegar investimento novo. Então, beleza, vou ficar pegando investimento novo para me manter no topo, para ficar investindo. Os investidores, às vezes, vão estar felizes? Não, não vão estar. Mas você quer fazer os investidores felizes, você precisa ter muito, muito planejamento e você precisa ter gente cuidando disso 24 horas por dia. E a gente tem, né? Então a gente tem gente procurando energia barata, gente fazendo outsourcing, gente pensando fora da caixa como a gente vai baratear a nossa operação mais. Você precisa desse planejamento e esse planejamento precisa ser constante. E a tendência nesse planejamento, pensando na sua visão de longo prazo, também para o Brasil, para essa questão de as empresas de energia vão começar a minerar, é meio que vai rolar uma fusão entre esses setores. Isso significa que a gente busca verticalização também? Ou a gente busca integração com as empresas que já fabricam energia? A gente busca integração, obviamente, né? A Arthur já está virando uma empresa de energia de qualquer jeito, né? A gente está produzindo energia lá, mesmo que nós mesmos consumimos, né? Então a gente está bem próximo do mercado de energia, porque a gente entende que as utilities vão ser as mineradoras do futuro. Eu acho que isso, Leta, eu acho que isso é inevitável, cara. É inevitável. As utilities vão ser as mineradoras do futuro, especialmente se a gente tiver uma bela de uma subida no Bitcoin, se a gente tiver hiper-bitcoinização, vai ser mais rentável você minerar Bitcoin do que você vender energia no grid. Então, você precisa estar posicionado para você aproveitar isso. E quem melhor posicionado de quem produz energia? Eu concordo inteiramente com essa tese. É uma coisa que quando eu fui percebendo que a gente fala muito do lado monetário da tese do Bitcoin, a gente fala muito pouco da tese energética por trás. E assim, no fundo, eu acho que as duas são igualmente incríveis para você estar bullish, assim, sabe? Tipo, uma é tão incrível, tão fascinante quanto a outra, e é muito doido como, sei lá, faz talvez um ano, pelo menos para mim, que essa parte mais energia começou a ser falada. Eu, pelo E você menos, está destravando o desenvolvimento, né? Você está destravando o desenvolvimento humano, energia que você está criando energia, você está começando a produzir energia de uma fonte que não produzia antes. E por causa do Bitcoin, você está destravando o avançamento da humanidade, entendeu? Então, quando você tem toda essa narrativa, Bitcoin ocupa muita energia, eles não sabem que Bitcoin não pega energia do grid, né? Que pega energia do grid é mercado financeiro, tradicional, luzes de Natal, né? Todo mundo, menos Bitcoin. Bitcoin destrava potencial energético onde não estava destravado. Puro potencial energético, sem custo de oportunidade, sem danificar alguém, entendeu? Sem prejudicar ninguém. não, não podia concordar mais, cara. Eu sempre penso em toda ilha vulcânica que tem alguma pequena população e tem um vulcão lá e poderia estar gerando Bitcoin, monetizando essa energia e a população crescendo junto, e que nem esse análogo tem qualquer outro, assim, qualquer cidadezinha no Nordeste que tem incidência solar, que é uma energia que tá lá e no fundo ele só não tem como monetizar essa energia.
Tipo, esse é um Tá. potencial gigante, assim, nesse ponto de vista. Enorme. O potencial é enorme. Você pensa bem, qualquer empresa de energia que fala, não estamos conseguindo monetizar, não estamos conseguindo vender a nossa energia, não estamos conseguindo conectar com o grid, o nosso comprador não está mais pagando a gente. Qualquer empresa no mundo, em vez de demitir pessoas, pode trazer mineração de Bitcoin e salvar a empresa. Simples assim. Empresas de metais, empresa de aço, empresa de alumínio, que tem contratos energéticos constantes, que eles precisam derreter o aço, né, o alumínio para fazer aço. Se o preço do commodity deles baixar, podem minerar Bitcoin. Né? Você tem vários usos de caso. Entendeu? É, deixa eu Vários fazer. casos. Não, justo, justo, cara. Eu acho. Não sei, no fundo é isso, a energia não é escassa. O pessoal pensa que energia é escassa, o que é escasso é esse acesso à energia, né? É uma capacidade de organizar de uma maneira economicamente viável. E nesse Exatamente. sentido, o Bitcoin realmente vai catalisar uma mudança, sei lá, de paradigma na humanidade. É que nem a mudança dos combustíveis fósseis ou do fogo, assim, tipo, o, Exatamente. o grau de acesso a novas fontes energéticas que a gente vai ter. Ou seja, eu posso fazer energia no meio do deserto do Saara? Posso. O que vai me custar? Vai me custar caro para eu fazer uma transmissão até uma cidade para transmitir essa energia, não vai valer a pena até eu vender. Agora, posso fazer uma usina solar no meio do Saara e colocar container de minerar Bitcoin lá? Aí faz sentido, entendeu? Onde for que você for fazer, você está independente. Você não está dependente de nada. Você está independente. Você está gerando o teu próprio dinheiro, sem ninguém colocar a mão nele. Ou se ninguém controlar quanto o Estado vai pagar ou não para o consumo de energia. Então, tudo que você produz é seu, né? Não está no grid de um regulador, não está no grid de algo que não depende de você. Por isso que a gente fala que Bitcoin realmente é liberdade. Mineração de Bitcoin é essa liberdade acontecendo. Perfeito, não podia concordar mais. Você colocou um container da Arthur esses dias no Twitter, né, com essa legenda aqui. Mais uma, mais uma fábrica, mais alguma coisa de liberdade sendo entregue, alguma coisa assim, ó. Coloquei. Mais um container pronto para transformar a energia em liberdade. E é isso Exato. mesmo, né? É exatamente isso. A gente está destravando liberdade. Destravando energia, destravando liberdade. Esse que é esse que é o legal. É o que a gente está fazendo, mas o minerador de Bitcoin, ele é egoísta, né? Na média. Ele não está interessado em destravar a liberdade, ele não está interessado no Bitcoin, está interessado em ganhar dinheiro. E esse é um ponto bom também, porque Bitcoin é o único que dá incentivos para esse cara ganhar dinheiro. Se o Bitcoin Cash ou um Dogecoin desse mais dinheiro do que Bitcoin, né, desse mais incentivos, a gente estaria minerando o Bitcoin, Dogecoin ou Bitcoin Cash e trocando por Bitcoin no final do dia. A gente gosta do Bitcoin. Mas quem dá mais incentivo vai ter os mineradores, independente. Pode É, ninguém chegar perto. sim, sem dúvida. Deixa eu te perguntar uma coisa que também é de planejamento e, sei lá, não imagino como isso é computado, mas talvez seja só essa resposta de ser o mais eficientemente possível, porque é uma competição darwinística com os outros mineradores que são menos eficientes. Mas como, sei lá, uma operação de mineração leva em conta essas soluções tipo a Lightning, assim? Porque querendo ou não, isso reduz bastante o uso da camada base, né? Reduz a gente viu, reduzir os transaction fees, né? A Lightning, ela resolve um problema muito bom no Bitcoin, né? Que antigamente tinha muitos spammers chineses spamando transação e às vezes a gente viu até feed de transação ser até 50% do bloco, né? O Lightning realmente, ele é bom, mas que ele dá? No momento, numa mão, ele reduz o tamanho de transações, né, de Bitcoin. Na outra mão, ele dá valor, um value added para o Bitcoin muito grande. Então, o preço do Bitcoin vai subir mais por causa do online. Então, a gente também ganha mais. Tem esse aspecto também. Entendeu? Quanto mais utilidade o Bitcoin tiver,
O Lightning Network, ele aumenta a utilidade do Bitcoin, você concorda? Ele não reduz. Sem Não é só dúvida. porque ele é um Layer 2 que ele reduz a utilidade do Layer 1. Ele aumenta. Todo mundo vai operar em Lightning? Beleza, mas todo mundo vai operar. E todo mundo operando vai aumentar o preço do Bitcoin. Então não é ruim. Boa, não, eu concordo, mas pensando que você é o cara que faz esse planejamento, eu preciso saber certinho sua opinião também. Uma outra Não, opinião que acho que você estava acompanhando e que eu quero saber se você concorda com a minha interpretação, que teve o banimento da China, né? Desligaram sei lá quanto por cento da hash rate do Bitcoin e tudo mais. Agora, um ano depois, a hash rate da China já é tipo, sei lá, 15, 20% naquele site de Cambridge, sabe? Que mostra todas as hash rates. é o O segundo maior minerador a China. Então, na minha interpretação, e aí eu quero te perguntar se ela é ingênua ou não, no fundo isso mostra que nem um governo dos mais totalitários do mundo consegue banir hardware. E se você está falando que um governo com esse poder não consegue banir hardware, o que eles conseguem fazer com software? Ou seja, tipo, essa tentativa de banimento da China e mesmo assim eles ainda serem um dos maiores países de mineração do mundo, dá para pensar que é um desses sinais de que o Bitcoin é inevitável, que o Bitcoin já ganhou? Bitcoin ganhou desde o dia 1. Ele é inevitável, ele já ganhou. Não dá para você banir. Software esquece. Hardware, as operações de mineração na China, elas são clandestinas. Você tem muitas mini hidrelétricas dos caras que estariam passando fome se não fosse minerar Bitcoin. Número um. Número dois, a China tem restrição de capital, né? Ela não deixa os chineses comprar dólar. Ela desvaloriza a moeda dela, né? Para poder ter um superávit comercial. Ela não deixa os coitados dos chineses, das quais ela desvaloriza a moeda, comprarem dólar. Então, os caras estão produzindo liberdade, estão comprando Bitcoin. Com Bitcoin, eles conseguem comprar dólar o que eles quiserem. O chinês não está nem aí para a liberdade do que eles estão produzindo. Eles têm as máquinas, eles estão minerando e para eles é dinheiro no bolso. Tá? E mineração de Bitcoin, ele pega na ganância humana e é uma coisa muito boa. Por quê? Porque a ganância humana sempre vai existir, tá? Ela sempre vai existir. Ela nunca vai deixar de existir. Então, enquanto a ganância humana existir, vai existir Bitcoin. Não é maravilhoso? Pro Bitcoin, né? Pô, sem dúvida. Eu sempre penso nisso também, como é um sistema com incentivos alinhados que você pode ser egoísta, que a sua ação egoísta fortalece o sistema porque ela é mutualista com relação ao resto dos players do sistema. Isso que faz esse Ele equilíbrio ser depende tão em você ser maravilhoso. egoísta. Exato. Ele depende de você. Qualquer coisa que dependa de ações altruístas para funcionar, no final vai falhar, né? Então é Não maravilhoso conheço quem não nada que defenda. funciona com ações altruístas sem interesses comerciais no mundo. Eu não conheço. Ó, e a nossa galera provavelmente concorda comigo. Precisa ser ingênuo para acreditar nisso, né? Nenhum negócio for profit que tem alguma coisa completamente altruísta, assim, sem nenhum interesse por trás. Mais uma pergunta sobre a China, cara. Que eu já ouvi um boato que isso começou a circular depois desse banimento, que os mineradores chineses estavam lotando o mempool para subir as taxas de transação. Você acompanhou isso? Isso faz sentido? Sim, claro, é verdade. Os mineradores chineses, o que que eles faziam? Ainda fazem de vez em quando, né? Que eu não vi recentemente, perdão. Chama um spam attack, né? Então eles lotam as operações de Bitcoin, fica fazendo um monte de transação de um satoshi. E o que que isso faz? Isso congestiona a rede, tá? Se você tem uma rede congestionada, uma transação sua de Bitcoin pode demorar o dia todo, tá? Mas não, você quer que essa transação aconteça na hora. O que que você vai fazer? Você vai pagar mais. Você vai aumentar o teu FII. E os mineradores, você aumentando o teu FII, os mineradores ganham com isso. Então, com certeza, sim, os mineradores chineses sempre faziam spam attack. Depois que foi para os Estados Unidos, a gente não tem visto mais. Justo. Uma última pergunta sobre essas questões mais de planejamento, assim. Tem uma preocupação que, assim, não é minha, mas eu sempre vejo o pessoal comentar
que, puta, o que vai acontecer quando chegar ao fim a remuneração do bloco? Na minha cabeça não É. acontece quase nada, assim, porque já tem toda a parte da taxa das transações e se os incentivos forem mudados, eles não vão mudar nesse marco, eles vão sendo mudados antes. Tipo, sabe, acho que tem um nó decisório muito antes de que 2140, que é quando estimam que vai acabar essa remuneração do bloco. Mas como você enxerga isso? Olha, o dia que parar de ter incentivo para mineração, vai parar de ter Bitcoin, entendeu? É uma coisa que depende da outra. Daqui a 120 anos vai terminar os Bitcoins novos emitidos, a gente vai ser dependente apenas da taxa de mineração. Na verdade, eu acho que daqui a 8 anos a taxa de mineração mínimo vai estar maior, a taxa de transação vai estar maior que o block reward, tá? Eu acho que não nesse halving, no próximo ou nos próximos dois, acho que já vai estar. E isso Talvez. representa algum tipo de risco? Porque eu vejo isso o pessoal sendo Não, não, receita não. pronta para FUD, assim. Não, o minerador, não tem minerador feliz, não tem Bitcoin. Então, qual é o risco? Vai se ajustar. O mercado se ajusta. O mercado se Justo. ajusta. Independente, entendeu? O mercado sempre se ajusta, principalmente o mercado de mineração. Então, eu, eu sou economista clássico, né? Eu saí muito mais economista clássico do laissez-faire. Eu acho todas as economias, todas as indústrias se ajustam sozinhas, inclusive a indústria de mineração do Bitcoin. Certo. Cara, agora uma pergunta mais extrapolação de tendências mais para o longo prazo. Tipo, o gás metano é um dos gases que são mais supostamente ruins, tipo, é 86 vezes mais danoso no ponto de vista estufa do que o CO2. Sim. Toda essa questão de mitigação de flare ou mesmo de venting, que é quando o pessoal nem queima o metano, só solta na atmosfera ligando foda-se, isso não é muito levado em conta em nenhum modelo. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre, pô, talvez todos os modelos climáticos de aquecimento global e etc. não levam em conta uma das tendências que mais vai crescer nas próximas décadas. Interessante, hein? Interessante se eles não levam em conta, porque a gente está limpando, né? A gente está pegando esse gás, a gente está limpando ele, né? Mas eu acho que a narrativa da indústria está muito mais em cima da agropecuária, né? Porque o methane gas é o pum da vaca, né? Também, também. Mas é o pum da vaca, mas também é o esterco da vaca, o esterco do suíno e os lixões. Se eu não me engano, é tipo meio que 33% para óleo e gás, 33% agropecuária, e isso vai bagaço de cana, E a etc. a gente pode minerar com esterco, né? Esse é A gente pode exatamente o fazer um ponto. projeto de, literalmente, Biogás. de Bitcoin, Exato. né? É shitcoin Pega uma ali mesmo. biodigestora e minera Bitcoin. Funciona. Então, você nunca parou para pensar sobre será que isso significa, o que será que isso significa para o longo prazo? Isso é uma coisa que eu tenho A parado para gente é a pensar. solução. Mineração de Bitcoin pode ser solução. Pode ser a solução para todas as fontes de metano. Então, cada dia eu tenho mais enxergado isso, assim, é um tema. Mas a narrativa vai contra, né? E a narrativa que você vê que os que fazem a narrativa não estão realmente interessados nisso. Ou não tem competência técnica, né? Você vê, sei lá, a Alemanha, Não tem tipo. competência técnica. Tá, a Greenpeace, por exemplo, acha que chorando lá eles vão acabar com o Proof of Work. Então acaba com todos os seus salários, acaba com todos os mineradores, porque a Greenpeace, a gente está mandando. Beleza? Vai É, falar com os ilegais chineses minerando lá. é só Eles não fazer entendem. é só fazer o fork, né? Aí a gente ganha uns Fazer o fork, Bitcoin faz o Green. fork e faz um Bitcoin de Proof of Stake. Aliás, isso chama-se Ethereum, né? Agora, vê qual a potência, quantos mineradores tem de Ethereum, quanto minerador tem de Bitcoin, é ridículo. Nem tem. Nem dá para comparar. Bom, a gente já está chegando aqui nos finalmente, então deixa eu aproveitar para ler a pergunta do povo lá do Twitter, que senão eu vou esquecer deles. Ah, manda. Qual foi a maior dificuldade? Isso aqui é uma pergunta do Aleph. Qual foi a maior dificuldade que vocês passaram no início de fundação da Arthur? Tô vendo ela aqui também. A maior dificuldade sempre é captar, né? Capital, né? Então, eu estou minerando faz 7 anos, quando comecei a Arthur, estava minerando faz 6 anos, o Rudá já fazia 4 anos, então a gente já sabia que a gente precisava. A gente já teve vários aprendizados aqui no caminho, né?
é realmente capital, realmente achar os investidores certos, né? E o local onde minerar, né? O local que a gente conseguiu resolver e a equipe. Então, putz, montar a equipe, montar o local, fazer os contratos, pegar investimentos. Você precisa de muita gente para fazer tudo isso. Fazer os materiais de marketing, fazer a estrutura da empresa, né? Eu acho que começa aí. A outra parte dele, qual é o custo operacional? O maior custo operacional, o maior custo é energético, né? Depois tem os salários. Você vai pagar os salários das pessoas, você vai pagar a infraestrutura energética. Tudo isso é custo, mas o maior custo é a energia, sempre foi. O maior aprendizado em relação ao mercado do Bitcoin, fundando o Arthur Mining, olha, meu aprendizado minerando, né, antes até da Arthur Mining, é que mineração é um mercado anticíclico. E são nas horas difíceis do mercado que você tem que fazer a maioria do seu investimento. Aí que você vai ganhar mais dinheiro. Então você tem que planejar uma liquidez para fazer os investimentos nas horas difíceis, nas máquinas baratas. Compra a máquina barata e tem energia barata, você vai ficar aqui para sempre. Entendeu? Perfeito. Bom, as perguntas do Shadow Lewis. Como funciona essa dinâmica com produtores de energia? Acho que a gente já tocou bastante nisso, então deixa eu pular para a próxima. O bull market atrapalha ou é benéfico para os mineradores? O bull market, É, eu acho que é bom para o o market é minerador benéfico para ruim. todo mundo que colocou a operação. Por quê? Por que, que ele é benéfico? É mais benéfico, o bull. Porque o Bitcoin sobe, certo? Você tem um lag, você tem um atraso aí de 3 a 6 meses no hash rate subindo depois. Porque até o cara comprar as máquinas, instalar as máquinas, chipar as máquinas, aumentar a operação, você já teve aí 3, 4 meses de Bitcoin alto, minerando a Bitcoin alto. Então ele é benéfico para quem já está no mercado. Certo. E opinião pessoal sua, você acha que algum dia vai voltar a ter alguma escala de mineração ao nível residencial? Acho que não. Mesmo se Eu não acho for, que. mesmo se não for para, sei lá, competir diretamente com os mineradores, mas por exemplo, eu tenho uma qualquer coisa, uma torradeira, eu tenho um aquecedor, eu tenho sei lá o que, no fundo qualquer equipamento É, eletrônico que produza calor pode ser visto como uma energia ociosa que podia estar gerando um pouquinho de hash verdade. rate. Verdade. Verdade. Mas a densidade energética é muito alta que a gente usa para minerar. Tô falando, um container nosso de 40 pés é que nem um shopping Eldorado, em termos de energia. Um container. Um. A gente tem vários. Entendeu? Então, putz, eu acho muito difícil. Eu entendo o que você está falando, eu acho legal, muito legal, mas a não ser que o mundo inteiro comece a minerar, Bitcoin é muito mais barato e mais eficiente, hoje, pelo menos, é você expandir de um jeito, de um ASIC, que é específico, você faz uma aplicação específica, um circuito integrado específico para minerar Bitcoin. É Certo. muito mais, é muito melhor hoje em dia. Se não, por exemplo, você teria um próprio Filecoin substituindo um Amazon Web Services. Não está acontecendo. Justo. Pergunta do Void Dark aqui. E a sua aposta de minerar no Brasil não depende muito das próximas eleições? Ou seja, como leva o risco político em conta? Então, Bitcoin é criar liberdade. A gente não curte fazer lobby, né? Independente do político, vai continuar tendo energia ociosa no Brasil, vai ter que continuar tendo energia desperdiçada e a gente vai minerar. Obviamente, se a esquerda, as forças da esquerda gostam de tributar e distribuir mais, né? As de direita gostam de manter muito mais a liberdade para fazer negócio. É melhor fazer negócio, né, com o governo de direita, né? Mas o governo de esquerda gosta de tributar onde eles conseguem meter a mão, eles vão meter a mão. Só que eu não vejo eles indo para cima de Bitcoin. Tem muito mais coisas para eles irem para cima antes de ir para cima de Bitcoin. Pelo menos não agora. Ah, Ray, você prefere para Bitcoin, né? Você prefere um governo só para Bitcoin, vamos dizer, tá? Não, não tirando o mérito, tirando o resto. Você prefere um governo de direita ou de esquerda? Eu prefiro um governo de direita, mais libertário, mais livre.
que vai deixar a gente pensar de um jeito muito melhor, tá? Para a mineração de Bitcoin. Os países que têm governos mais de direita têm mais sucesso minerando o Bitcoin. Pergunta do Fly Descabelei. Eu acho que é assim que fala. Criar uma mineradora ou investir em empresas de mineração? Qual o ponto crucial dessa decisão? Você criar um minerador é muito difícil, tá? Você precisa ter várias eficiências, você precisa ter muito know-how, você precisa ter uma equipe grande. Então, hoje em dia, a mineradora é uma coisa que você precisa de gente com experiência no setor. Você pode investir, né? Você, obviamente, tem umas melhores que as outras, fazem a gestão melhor, né? A Arthur mesmo tá captando o Series A agora, quem tiver interessado. Mas se você souber fazer melhor, faça a sua, claro, né? Como qualquer outro negócio, mas é um negócio muito difícil e você precisa de uma equipe bem boa para fazer. Daí tem uma pergunta aqui do Agora Chega que fala um pouco do halving, mas a segunda parte acho que a gente não tocou tanto, que é assim, como o próximo halving impacta nos cálculos de novos investimentos? Não há um risco real de um investimento ficar insustentável se o preço do Bitcoin não subir depois do halving? Ou Ótima seja, pergunta. tipo, todo Hum. minerador é bullish e projeta o preço do Bitcoin subindo. Por quê? Sempre vai ter mineração. Sempre vai ter minerador. Se você é um minerador não eficiente, você tem que se fazer essa pergunta. Se você é um minerador eficiente, é bom ter o halving. Porque o halving, o que ele faz? Ele é um consolidador. Ele vai obrigar uma consolidação dos mineradores. Apenas os melhores vão ficar. E na empresa e no mercado de mineração de Bitcoin ainda quase nem teve M&A. Quase nem teve compras de empresas por outras maiores, por empresas de utilidade. Isso vai começar. Então, para os melhores mineradores, tá, o halving vai causar um ganho de market share. Como sempre causa, como tem causado, como vai continuar a causar ganho de market share. Para os piores, vão sair do mercado. Ou seja, usando uma linguagem de biologia, é um gargalo evolutivo. Quem sobrevive a ele tem um oceano azul com mais Exato. abundância. É um gargalo evolutivo que fica ficando mais difícil, tá? Então, tem fases. Você passa de fase e vai para a próxima fase, para o próximo nível. Não é que ele fica constante. Ele só fica mais difícil. Só fica mais difícil. E nesse Entendeu? sentido, a tendência é a centralização da mineração. É a tendência à centralização. Centralização é inevitável. Isso foi o que o próprio Satoshi fez, protocolo. E é inevitável a centralização. É a dança das cadeiras, cara, Léo. Dança das cadeiras, cara. Você tem cinco, você tem cinco caras dançando e você tem quatro cadeiras. Quando para a música, que é o block having, um cara vai sentar no nada. O cara vai ficar sem cadeira. Aí você tira uma cadeira. Dança de novo. Parou, um cara vai ficar sem. Tira uma cadeira. Entendeu? E Justo. por aí vai. Bom, deixa eu fazer agora a pergunta do Alexandre Araldi, que é: Arthur vai abrir espaço para os pequenos investidores para ajudá-la? Calma aí. Arthur vai abrir espaço para que pequenos investidores ajudem a alavancar as operações? No fundo, está falando do retail, né? Produto que a gente tem, a Arthur tem um produto que chama de retail, né? Não é retail, é exatamente. A gente é uma mineração mais acessível, no qual a Arthur aceita investimentos de US$ 20 mil. Senão a gente não tem estrutura para pegar investimentos muito menores e para dar apoio, né, para todos os investidores que querem investir com menos. Boa. Tem algum outro tópico, algum tema sobre Arthur ou sobre mineração que você acha que eu esqueci de cobrir que seria interessante? Eu acho que você foi muito conciso, acho que você cobriu os assuntos realmente mais interessantes aqui, que tem a ver com mineração, o que está acontecendo com mineração, né, pelo mundo, o que está acontecendo com as outras mineradoras, né, sempre muito, putz, ótimas perguntas, realmente, e legais também as perguntas das pessoas aqui que seguem a gente no Twitter, alguns desses que fizeram pergunta já interagem comigo bastante, né, agradeço de novo.
a interação aqui. Acho que a gente cobriu bastante, viu? Acho que a gente cobriu tudo. É, a gente quer fazer mineração mais acessível para o investidor menor, né? Hoje em dia não tem outro produto onde eles conseguem investir em mineração, né? Não recomendo cloud mining por nada, eles não te dão, não é transparente, não sabe quanto você está investindo, quanto você está comprando, quanto vai produzir, a máquina é um problema, tá? Então, a gente está tentando mandar aqui um produto legal, né? Para realmente para o mercado poder investir, muito por demanda dos nossos investidores atuais, já. E é Per- isso. Perfeito. Uma última pergunta, então, é se você tivesse uma última pílula laranja para dar para alguém, ou seja, você do nada consegue, a pessoa vai saber tudo o que você sabe sobre o Bitcoin. Que pessoa você escolheria? Tá muito boa pergunta essa. Se eu puder convencer alguém ou educar alguém que é uma última pílula laranja sobre o Bitcoin, quem que eu educaria? Putz, agora você me pegou, viu? Agora você me pegou, porque eu acho que hoje em dia a informação está tão disponível para tanta gente. Quem que precisa conhecer? Deixa eu pensar nessa. Essa é sempre pensar. Quem que precisa, de qualquer jeito, conhecer Bitcoin, que seria interessante para conhecer Bitcoin? Porque quem não quer, eu não quero que conheça. Deixa mais para gente, entendeu? Putz, não sei. O que que você acha? Depende do ponto de vista. Se você quiser uma adoção ampla, você poderia responder uma Anitta, um Neymar. Se você quer uma adoção seletiva, que nem você falou que você quer priorizar o ethos e pessoas mais tipo a gente, talvez o Joe Rogan, talvez o Monark, talvez, sabe, um podcaster brasileiro que fala nesses meios mais libertários. Para mim, é uma adoção que faz sentido, mas não sei, depende do qual for as premissas que você quer estruturar esse pensamento. Não, exatamente. Exatamente. Se eu pudesse. Olha, o Rupert Murdoch, Dono da Fox, uau. dono do maior conglomerado de mídia do mundo, tá? Eu acho que seria interessante. Ele que tem essa pegada mais libertária aí, virar um fã de Bitcoin. Seria Porque não adianta a interessante gente mesmo. falar quem já é bitcoinheiro, quem já tá, já sabe. Quem quer pesquisar, quem é mercado financeiro também pesquisa, por falta de opção. Eles precisam, são obrigados, né? Regulador é obrigado, investidor pequeno é obrigado. Agora, se o Rupert Murdoch pesquisar e trouxer o Bitcoin para países mais pobres, para gente que mais precisa, gente que precisa desbancarizar, seria maravilhoso. Isso sim. Boa. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. A gente passou um pouquinho da uma hora que a gente tinha combinado, mas acho que valeu a Prazer. pena, né? É sempre um prazer, né? Prazer. Você é brother, obrigado pelo pessoal aí, muito. Todo mundo está acompanhando a gente e qualquer dúvida, tamo junto, tamo aí, pelo Twitter ou qualquer outro canal. Bom, valeu, Ray. Até mais.